o que aconteceu? Minha mãe foi embora. Ela teve que ir embora, mas me deixou com a minha avó. Então, de repente, o que aconteceu? Ele me trouxe para cá e eu comecei a viver uma vida triste, né? Porque Como foi para a senhora missionária? foi doído. Foi doído porque eu tinha uma bonequinha, né, que a minha mãe deu para mim de presente. E essa boneca, ela era o meu porto seguro, né? E um cobertor, que eu chupava dedo, pastor. Vê se pode, que vergonha. Chupava dedo e tinha um cobertorzinho, né? Que a gente ficava, né? Uhum. A manhinha, né? Então, assim, a minha madrasta, ela tirou isso de mim. A coberta e a minha boneca. Então, assim, doeu, né, pastor? Dói, né? Fala a verdade, né? Quem tem um xodózinho ali, né? Um conforto ali para você passar por um momento doído, né? Que eu falei, nossa, e agora? Meu pai não vai me levar mais embora? E agora? Viver aqui sozinha, né? Com os 3 filhos dela e com meus 2 irmãos, meu pai. E ali começou meu sofrimento. Eu comecei a vivenciar, assim, momentos terríveis, né? Porque a minha madrasta, ela judiou muito de mim. Judiou Em que mesmo. sentido ela maltratou a senhora? Em sentido assim, por eu ser menina, né? Ela tinha 2 filhas mais novas, uma mais nova, outra mais... 2 do meio, né? Uma do meio e eu era a mais velha. E o filho. Então, assim, os maus tratos veio por conta de inveja. Eu creio que foi por conta de inveja, né? Então, assim, ela tinha que descontar a raiva dela em alguém. E aí eu creio que, né, ela descontava em mim. Mas, pastor, o que mais me intrigava era porque o meu pai tinha raiva de mim. Sendo meu pai, era para ser meu porto seguro também, Sim. né? Não, meu pai tinha raiva de mim. Meu pai também ia a favor dela e contra mim, sabe? Na minha infância, né? Então, assim, ela conseguia colocar o meu pai contra mim. Então, eu fui crescendo sem ter o amor de pai, sem ter minha mãe por perto e, né, sendo ali judiada pela minha madrasta. E conforme o tempo foi passando, a gente... Dentro da igreja isso, viu, pastor? Dentro da igreja. Ele era evangélico? Uhum. Ela também é evangélica? Sim. Meu Deus, e a senhora passava por isso sem ninguém perceber o que estava acontecendo? Sim, sem ninguém perceber o que estava acontecendo. Tanto que eu tenho minhas tias, né, que é irmã dela, que até hoje conta, Kátia, você sofreu demais, filha, dentro daquela casa. E realmente... Missionária, me despertou uma curiosidade aqui. Como que era para a senhora ver o seu pai até mesmo ministrando a palavra, falando de amor, falando do amor de Deus, e dentro da sua casa a senhora não vivia isso? Como é que era para a senhora? Ai, pastor, quando a gente é pequena, a gente não tem tanto sentimento assim dessa parte. Mas depois que eu me afastei do evangelho, eu falava para Deus, se for para o Senhor me deixar, me trazer para a igreja, me deixar para te servir, se for para ser crente igual meu pai, eu não quero. Então, isso foi um dos pontos uma das revoltas, né, que eu tive, que eu falei, eu não quero ser crente, me deixa aqui no mundo, que aqui eu tô melhor, aqui eu tô bem, aqui eu tô feliz. Então, assim, eu via um lado que eu pensava que, pô, se for para mim ser crente, eu vou me esconder atrás da Bíblia, eu vou me esconder atrás do Evangelho e depois eu não vai ser nada daquilo que eu estou vivendo. Então, naquela época não, mas hoje, né, uns dias antes eu pensava assim. A senhora saiu da presença de Deus mais ou menos com que idade? Eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. E como foi para a senhora viver no mundo, né, não estando na igreja, assim como a senhora falou, e a senhora ainda continuou vivendo na casa do seu pai? Na cidade, não? Não, porque foi assim, eu vou voltar um pouco para trás, fazer um resumão assim, que quando eu tinha 14 anos de idade, uns 13 para 14 anos de idade, chegou num ponto tão crítico da minha vida que o meu pai, ele me deixava trancada dentro de um banheirinho. E eu ficava trancada dentro desse banheiro. E ali eu não comia. Então, ali, no próprio banheiro, eu bebia água, né, da pia do banheiro, eu fazia as minhas necessidades e ali eu mesmo dormia. Então, eu vivia ali por muitos e muito tempo, né, dentro desse banheiro, sendo cativa por conta de
de fofoca, sabe? De coisas que, né, uma criança inocente, né? Não era tão inocente assim mais, mas era mais raiva, né? Muita raiva que meu pai tinha de mim, que como eu já falei, né? Então ele olhava para minha cara, ele falava que eu me parecia com a minha mãe, então ele descontava a raiva dele. E quando não era o banheiro, eu vivia amarrada na corrente, na janela da minha casa, dormia no chão e essa corrente prendia o meu pé até a janela. E ali também, quando não era o banheiro, né, que era ali meu cárcere, era essa corrente. Ô, missionária, o que passava na sua cabeça nesses momentos que a senhora estava aprisionada, acorrentada? O que passava na sua mente assim? Saudade da minha mãe. O Deus da minha mãe. Naquele momento, como a gente não conhecia Deus, né? A gente não conhece Deus. Por mais que eu nasci e cresci num berço evangélico, a gente não conhece Deus. E eu não conhecia Deus. Eu ia para a igreja, tudo, mas não conhecia Deus. Mas naqueles momentos eu falava, Deus da minha mãe, por favor, se o Senhor tem algo na minha vida, me tira daqui, né? Muda a minha vida, muda a minha história. E o engraçado é que numa dessas, a minha madrasta pegou a Bíblia e falou assim para mim, falou assim, Kátia, tira a palavra aí, quem sabe Deus ainda fala contigo, quem sabe Deus não vai falar contigo. E essa palavra me acompanha até hoje, pastor. Oh, coisa linda, maravilhosa. É tão bom quando a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida, por mais que a gente pensa que nós estamos no fundo do poço, pastor. Por mais que a gente pensa que nós vamos morrer, nossa, minha história termina ali, aí Deus vai e fala, filho, eu estou contigo. Que palavra é essa? Que palavra é essa? Lá no livro de Jó, capítulo 42, 10, que diz assim a palavra, eu vou até ler aqui. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quando eu li, pastor, que Deus muda o cativeiro de Jó, eu falava, agora é a hora que Deus vai mudar o meu cativeiro. Então, se Deus... Eu não conhecia Jó, não sabia nada sobre Jó, nem sabia... Sabe quando você não sabe nem quem é Jó? E você lê essa palavra, você vê que Deus mudou o cativeiro de Jó. Aí eu falei, meu Deus, então... Ali foi um pingo de esperança para a minha vida, pastor. Meu Deus, acorrentada ali, recebeu uma palavra dessa, Deus ia mudar o cativeiro. Isso. Me conta, como é que foi a senhora nesse processo? Como é que a senhora saiu disso? Então, aí, né, como toda adolescente, jovem, né, pensa em fugir, né? E eu fugi de casa, pastor. Fugi de casa, parei ali no Nova Esperança, fiquei ali. E no meio dessa fugida... Eu conheci um rapaz, conheci alguém, mas as situações também, acho que eu pensei que ia melhorar, acabou piorando. Quando a gente pensa que agora que eu vou sair do cativeiro, agora, a gente quer fazer do jeito que a gente... Com as nossas mãos, né? A gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Quando eu fugi, eu engravidei, né, do meu primeiro filho e meu pai me achou. Falaram para ele onde eu estava, voltei para casa de novo, mas só que aí a minha madrasta foi e falou assim, Kátia, ela olhou para minha cara e falou, você tá grávida? Eu falei, não, jamais, eu não tô. Ela, você tá. E quando ela falou isso para mim, ela perguntou, né, quem foi? Aí eu fui e contei, né, menina nova, tal, contei. E como eu também tinha acabado de beber, né, tinha possuído bebida alcoólica, eu não me lembrava também que teve um outro rapaz que eu tive também ali umas brincadeiras meio sem graça, né, de adolescente. E eu acabei, né, falando o nome dele. No entanto, o nome dele é Edivaldo, que já faleceu, né, que é o pai do meu filho do meio. E ela foi, por ele ter 33 anos de idade, ela foi e falou assim, então você vai morar com ele vai assumir a responsabilidade. Que aí eu pensei que também eu ia melhorar a minha vida. Foi aonde, pastor, que eu tive que ir embora com ele. Fui embora com ele, um homem de 33 anos, com uma menina de 15 anos de idade. Meu Deus. Quando eu pedi bênção para o meu pai, falei, benção, pai,
né? Ele foi, olhou para minha cara e falou assim: bem sanada, você vai com o diabo, sabe? Não me abençoou Misericórdia. e ainda amaldiçoou a minha vida. E maldição, né? Pensa que não. Quando você não está debaixo de uma sombra do onipotente, acaba pegando. E assim foi. Vivi ali, né, com esse homem por 5 anos. Quando eu completei 18 anos, eu me separei. Mas ali também começou outra fase da minha vida, pastor, que foi a bebida, o cigarro, a maconha, os vícios em si, né? Porque uma coisa vai puxando outra, né? A traição, ela traz isso, né? Sim. E aí a senhora viveu esse momento, para a senhora, lembrando dos processos que a senhora passou lá atrás, gerou um certo ressentimento, assim, como posso dizer, uma mágoa com seu pai, com tudo aquilo que a senhora estava vivendo? Sim, sim. Sim, porque acaba a gente, por ser mulher, vou falar assim, acho que em modo geral, a mulher em si, ela quer um porto seguro, ela quer um pai para proteger, né? Não é um pai para dizer, ah, é meu pai, não, é um pai, uma proteção. E eu não tive isso dele. Então, com certeza, acabou gerando mágoa, acabou gerando dor, umas feridas que não foi muito bem curadas. Então, isso gerou assim uma revolta, né, no meu coração, né? Então, sim, gerou mágoa, gerou dor, gerou desconforto. Mas eu sempre procurei perdoar. Sempre procurei perdoar e me aproximar dele, uma coisa que eu não conseguia, porque ele não me dava esse espaço de aproximação. Então, assim, quando eu ia, que ele teve, né, ele é bem conhecido aqui, né, em Campinas, na região de Campinas, ele teve uma barraca de fruta ali na frente da Pirelli. E então, assim, às vezes eu aparecia lá nessa barraca de fruta, já com meu filho nascido, né, e aí ele falava para mim sair de lá, que nem uma banana podre ele ia dar nem para mim, pelo meu filho. Meu Deus Então, do eram céu. palavras assim que machucava. Então, gerava assim desconforto. Missionária, como que a senhora conheceu Jesus no meio desse turbilhão de coisas? Olha, eu conheci Jesus depois com 20 anos de idade. Eu estava com 20 anos de idade, já havia reencontrado a minha família. Com 18 anos, eu reencontrei minha família, né? Que eu fui tirada, né? Quando eu falei no início do testemunho. E com 18 anos, eu fui atrás da minha família. Então, eu vivi com a minha avó, né, em Ribeirão Pires, a Grande São Paulo, ABC. E lá eu tinha meu tio, que ele congregava na igreja da pastora Célia. E ele foi e falou: Kátia, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu falava: eu não vou. O meu tio Wilson, ele insistia em mim, sabe? Insistia em mim: Kátia, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E foi tão interessante a minha convenção, pastor, que até hoje eu nem acredito, sabe? Como é que foi? Fala pra gente. E aí foi onde que ele chegou e falou assim: Kátia, vamos para a igreja. E eu vi ali o testemunho dele. Eu falava: tio, um dia eu vou, um dia eu vou. E eu fui, pastor, sabe como Deus, ele tem o tempo para todas as coisas, né? O livro de Eclesiastes deixa bem claro isso pra gente. E ali ele foi e falou, né? Kátia, vamos para a igreja. Falei: tá bom, tio, eu fui. Pastor, nesse dia, eu fui para agradar, né? Não era para poder, do coração mesmo, eu vou. E aí começou uma campanha. Nesse dia, a pastora começou uma campanha de 7 quinta-feira. 7 quinta-feira. Na primeira quinta-feira eu fui, na segunda, na terceira, na quarta. Mas, pastor, interessante é que eu ia só para a igreja só de quinta. Aí, na sexta, eu estava lá no forró. Meu Deus. Era conhecida como musa do forró lá em São Paulo, em Ribeirão Pires. Misericórdia, é mesmo? E aí eu estava lá, né, no forró, né, na bebedeira, né, tal. Mas quinta-feira vou me arrumar e vou para a igreja. Foi um compromisso que a senhora fez ali, 7 quinta-feira. Isso mesmo. Mas foi um temor, pastor, que Deus colocou no meu coração. Por conta dos meus filhos, né? Eu falei: não, e se Deus toca nos meus filhos? E se Deus põe a mão nos meus filhos? Acontece alguma coisa? E aí eu fui e falei: não, eu vou ir. Então, 7 quinta-feira estava fiel. No último dia, eu falei: nossa, nunca mais eu piso o pé aqui.
nunca mais eu venho, não venho mais. Imagina, olha o nosso pensamento, sabe? Humanamente falando, nosso pensamento é muito mirrado, né, pastor? E aí eu falei, não piso mais meu pé aqui, nunca mais eu venho. Quando foi no mesmo dia, pastor, mesmo dia, ela terminou a campanha e eu, ai, graças a Deus. Aí ela começou outra campanha no mesmo dia. Eu nunca vi isso, pastor, mas naquele dia, naquele culto, Deus foi necessário fazer isso. Maravilhoso. E aí foi mais 7, quinta-feira. Imagina, pastor. Prolongou a campanha. Prolongou a campanha. E aí, não só, né, a campanha, eu não estava mais indo só de quinta-feira. Agora já comecei a passar de terça, de domingo. Aí eu fui pegando gosto. E as feridas que ficaram no passado, como é que Deus tratou? Olha, pastor, foi difícil. Foi difícil, assim, porque quando a gente tem umas feridas, né, que não são bem tratadas, ela, quando vem com tudo, né? E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Isso foi o que a psicóloga me falou. Kátia, o que você está passando agora é tudo coisas que você não foi tratada, feridas que já é de infância, feridas que já vêm de longa data. Então, assim, eu passei por um momento, né, que foi agora recente, né? Faz 2 anos atrás, que eu pude ver que a depressão, ela é uma coisa que machuca, né? E quando a minha vida, ela se resume a uma palavra, o tempo, né? E o tempo me fez enxergar que tudo aquilo que eu estava passando era tudo para ser um testemunho. Era para mim estar aqui nesta manhã para estar falando, né, sobre a minha história. Então, missionária, era aí que eu ia chegar nesse ponto da depressão, porque muitos acham que essa doença, né, claro, ela tem seus pontos espirituais, né, mas muitos acham que perdão na palavra, frescura. Depressão é frescura, não sei o quê, a falta de Deus e tudo mais. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como é que foi esse processo da senhora da depressão, que a senhora se isolou dessa maneira? Como é que foi para a senhora vivenciar isso? Porque nós podemos estar falando com alguém que está aqui do outro lado vendo, né, e passando pelo mesmo processo. Como foi que a senhora caiu nessa depressão? Então, a amizade, né? Por isso que a palavra do Senhor fala para a gente guardar o nosso coração, né, pastor? Em tudo que a gente for guardar, guarda o teu coração, né? E eu não vigiei, pastor. A amizade que eu nunca tive, o amor de uma mãe que eu nunca tive, o amor de um pai que eu nunca tive. Eu depositei tudo numa amizade. Depositei tudo numa pessoa só. 15 anos de amizade, né? Mas é o que o irmão estava falando ali. Tem amizade que não é para você se apegar. Tem amizade que é por pouco tempo. E Deus me avisava que essa amizade que você tá, Kátia, não não vai te trazer paz, não é verdadeira. E aí eu pensava, eu insistia naquela amizade. E por via das circunstâncias, teve um dia que ela se revelou. Essa amizade minha, né, dessa pessoa, ela se revelou ali, se revoltou contra a minha vida, falou muitas palavras, assim, sabe, triste, assim, que eu jamais teria coragem de falar para alguém, que eu cheguei a um ponto de desmaiar na sala da minha casa. Meu Deus, ela falou pessoalmente isso? Não, foi por telefone. E a senhora ouviu tudo isso? Isso, e aquilo machucou, feriu meu coração. Era como se tivesse jogado um copo de água, sabe, no chão, pega o copo e quebra. Foi assim que eu me senti. Já se quebrou toda. Todinha, porque eu depositava o meu amor, a minha confiança nessa amizade. Meu Deus.